Vamos começar a nossa conversa, então. Sejam bem-vindos. Meu nome é Renata, eu sou a coordenadora do Desafio Paraná aqui na Secretaria de Educação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a inserção da robótica, né, nesse projeto. Até então nós não tínhamos a robótica, e aí veio, né, uma proposta para que nós colocássemos a robótica num formato um pouquinho diferente dos demais componentes, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sei que para muitos de vocês, né, que já atuam em física, matemática, falar do desafio não é tanta novidade, afinal nós estávamos inseridos na oficina de estudo e planejamento no início do ano, então a gente encaminhou para as escolas uma oficina específica do Desafio Paraná. Tenho certeza que muitos de vocês passaram por ela, né, então já conhecem a proposta, inclusive já fazem a atribuição de atividades através desses componentes, mas eu sei que também, em contrapartida, para outros é uma novidade, sim, porque não estavam ainda, né, nas escolas desde aí o comecinho de fevereiro, acabaram pegando aula depois, sendo inscrito depois, então é por isso que a gente está fazendo essa retomada, e também porque a robótica tem algumas peculiaridades dentro do projeto, né? Ela é um pouquinho diferente do formato dos demais componentes, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, essa nossa 1 hora ela vai ser dividida em falar do projeto e como a robótica está inserida nele. Depois a gente vai falar um pouquinho dos processos de atribuição, visão de relatório, emissão e leitura de relatório, e também um novo formato que a gente tem, que é o modo de papel, e vai falar um pouquinho também de outras sugestões que a gente faz para que vocês possam utilizar o Quizzes, né, a ferramenta Quizzes aí nas aulas de vocês, tá bom? E aí no final a gente deixa para perguntas e comentários, sugestões, e aí a gente fecha essa nossa 1 hora. Aqui comigo eu tenho algumas pessoas do time que trabalham aqui na secretaria em prol, né, de que as questões cheguem prontinhas para vocês e a gente consiga fazer o atendimento relacionado ao Desafio Paraná da melhor forma possível. Então, antes da gente começar, eu vou apresentá-los. Primeiro, eu vou apresentar o Rafael. Rafael é aqui do meu time, ele que faz toda a gestão dos embaixadores, né? Todo o projeto de grande porte que a secretaria tem um grupo de embaixadores nos núcleos de educação que fazem o atendimento e a formação relacionada a esse projeto. E no Desafio Paraná, hoje, a gente tem 51 embaixadores aí, divididos em todo o estado. E o Rafa é quem cuida disso, faz todo o atendimento, o acompanhamento dos embaixadores. Dá um bom dia aí, Rafa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como a Renata me apresentou, eu sou o Rafael, né? Eu coordeno os embaixadores, que tem a função de ajudá-los, né, na inserção do projeto nas escolas, né? Então, tudo que vocês precisarem de dúvidas, de sugestões, o embaixador é aquele que está lá para te estender a mão e te ajudar a fazer esse processo acontecer de maneira tranquila, tá? Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre como que faz a atribuição, né? Eu sei que muitos professores já fizeram, mas a gente vai apresentar para os novos como que a atribuição vai ser feita ao longo do ano aí, tá ok? Obrigado, Renata. Aqui do time também do Desafio Paraná, eu trago a Diva. A Diva é uma das nossas profissionais que atuam aqui na construção de itens, a construção das questões. A Diva é professora de matemática e física. Bom dia, pessoal. Sou a professora Diva, sou professora de matemática, professora de física. Estava na escola até o ano passado. E eu faço parte do time aqui ajudando a montar os quizzes, né? Criar os quizzes de matemática. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns modelinhos de como montar quizzes para a gente poder utilizar nas nossas aulas de robótica. Obrigada. Junto aqui também, acho que eu vi o Edgar, se não me engano. O Edgar é do time de robótica, assim como a Diva, ele é do time aplicativo, e ele é quem faz aí, junto com um colega dele aí, ele faz as questões relacionadas à robótica. Então, só você aí hoje, Edgar? Oi, bom dia. Está funcionando meu áudio? Tá? O Marcelo pediu para eu entrar, ficar acompanhando a nossa aula, caso
precisa de alguma dúvida, a gente está aqui. Eu sou novo ainda, sou calouro aqui no time. Comecei fazem 2 meses e, por conta disso, eu e o Orlando, que não está na reunião, trabalhamos para a criação do banco de questões, porque a gente começou a estudar o material, todo que já foi produzido, para a gente conhecer o material. Então, as questões que estão ali no quiz até agora, até o momento, fomos nós que criamos. A gente está aprendendo também a fazer o quiz e o que a gente puder ajudar. Estamos aí, tá bom? Obrigado. Obrigada, Edgar. Então, esse é o time que vai estar com vocês aqui hoje, tirando essas dúvidas, falando um pouquinho sobre o projeto, para que a gente possa compreender como que a robótica, então, vai ser inserida no Desafio Paraná, tá? Vou falar um pouquinho agora do projeto, como ele nasceu e por que a gente teve aí, né, essa proposta do nosso secretário para que a robótica também fizesse parte agora dos componentes que compõem o Desafio Paraná. Esse projeto nasceu há mais ou menos um ano, né? Ele foi idealizado, na verdade, foi concebido há mais ou menos um ano, justamente pelo nosso secretário, Rony, que vinha com uma grande preocupação relacionada ao período pós-pandêmico, né? De que forma nós poderíamos colaborar com a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes e, ao mesmo tempo, estabelecer uma cultura de tarefa que veio se perdendo ao longo do tempo, né? A maioria de nós, principalmente os mais velhos, né? Os mais jovens, já teve uma diferença. Nós tínhamos essa questão da tarefa incluída nas nossas atividades diárias. Então, praticamente todos os dias nós levávamos tarefa para casa no formato diferente. Eu estou fazendo um levantamento. Né? E ao longo do tempo, essa cultura acabou se perdendo, né? Por muitos motivos. Né? Primeiro, porque o número de alunos por turma hoje é bem maior. Fica complexo para a gente, como professor, enviar uma tarefa, porque depois para ela fazer sentido, você tem que resgatar em sala, fazer correção. E a gente não tem muito tempo hábil para isso, né? Pensando em uma turma de mais de 30 alunos, até eu terminar a correção, acabou a aula. Então, ficou uma coisa que a gente escolhia os dias específicos para mandar uma atividade para casa mesmo, por conta desse comprometimento de correção posterior que nem sempre conseguia ser realizado. E mandar a tarefa por mandar, sem ter depois um feedback, não fazia muito sentido. Né? E aí, nesse sentido, o Rony fez essa solicitação e durante todo o ano de 2022 a gente trabalhou em prol disso. É um trabalho complexo, porque exige uma série de organização, principalmente quando a gente precisou escolher a plataforma. Quando ele solicitou, né, obviamente que fosse o projeto tivesse uma plataforma para facilitar o acesso, a chegada aos alunos e a agilidade de correção, né, já que nós não queríamos que o professor tivesse mais uma função, que seria fazer a correção dessas atividades, a gente foi em busca aí de plataformas do mundo inteiro. E é muito fácil escolher uma plataforma quando você tem um número de alunos pequeno, né? É uma realidade, por exemplo, presente nas escolas particulares, né? Hoje, 100% praticamente das escolas particulares fazem uso de plataformas educacionais. A maioria estuda de manhã. Mas o que acontece? Nós temos mais de 1 milhão de alunos, mais de 50 mil profissionais, e esse número para as plataformas é um pouquinho assustador. Então, a gente já começou, né, já eliminando algumas plataformas, porque elas não tinham condição de nos dar o respaldo aí suficiente para esse contingente de pessoas envolvidas. Outra coisa que aconteceu é porque nós não queríamos uma plataforma que tivesse conteúdo próprio, quer dizer, tivesse as questões prontas. Porque as questões prontas fogem muito da realidade do nosso aluno, né? E a gente não conversaria com o que nós estaríamos trabalhando no trimestre. Né? O pedido do Rony sempre foi que nós montássemos um time de profissionais da rede para que montasse essas questões. Então, todo o time que está aqui hoje, que é produtor de questões, ele acabou de sair de sala, como a Diva mesmo acabou de se apresentar, né? E, nesse sentido, nós precisávamos de uma plataforma que nos permitisse a inserção de conteúdo próprio.
E aí ficamos, né? Aí no final com o quizzes, que foi a que melhor correspondeu às nossas expectativas. Não vou dizer que ela corresponde 100%, porque ainda a gente está numa fase de construção do projeto, né? E a gente tem feito inúmeras solicitações para eles, e eles têm correspondido às nossas necessidades, fazendo as melhorias. O sistema educacional brasileiro é bem diferente do sistema educacional de outros países, que eles também atendem. E aí, agora a gente está, né, com quizzes aí que dentro da nossa escolha pedagógica foi a plataforma selecionada. Montamos o time, começamos, fizemos, né, um trabalho de organização das questões, e agora, né, veio a solicitação que robótica entrasse no projeto. Qual o objetivo de robótica entrar no projeto? É uma forma de nós termos um lugar, né, essa plataforma ser utilizada para avaliar o que está sendo trabalhado em sala e, ao mesmo tempo, servir como um local de repositório de material. Quando a gente fala de robótica, a gente pensa muito em trabalho. Como é que os alunos vão registrar? Eu vou precisar que eles façam vídeo, vou precisar que eles façam um relatório, né, de que passo eles estão, se eles conseguiram programar o robô de uma forma X ou Y. E para que vocês não precisem ficar disponibilizando drives ou até mesmo WhatsApp para receber esse material, a nossa proposta é utilizar a ferramenta Quizzes como repositório único, né? Eles mandarão para vocês tudo o que vocês acharem pertinente dentro do Quizzes, porque aí facilita a organização de vocês e fica em um único lugar esse material que vocês não precisam ficar guardando nas próprias máquinas ou recebendo nos celulares de vocês, tá? Então, agora que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou compartilhar uma tela. Então, vamos lá, né? No que a robótica, então, a partir de agora está inserida, acho que precisa falar um pouquinho do desafio, já que a nossa proposta hoje, dessa reunião, né, dessa Meet, é falar como a robótica vai ser inserida dentro do Desafio Paraná. Então, para quem não conhece, né, o Desafio é um projeto que usa uma plataforma, né, que faz utilização de uma plataforma para poder levar até os alunos atividades gamificadas. E todo professor da rede, ao estar inserido no projeto, ele recebe o que nós chamamos de uma conta Super Quizzes, tá? Uma quiz ou quiz super. O que isso quer dizer? Que o professor não só atribui as atividades que ele recebe aqui da secretaria, como ele também pode produzir as suas próprias questões, tá? Ele tem esse poder, vamos dizer assim, né, de fazer essa produção de atividades também. Então, por isso que a gente deixa essa conta master, né, para emitir relatório, fazer acompanhamento dos alunos, poder fazer as atribuições e também ser um produtor de atividades. Todas as fotos que vocês estão vendo já são de atividades realizadas durante esse ano, né? A gente começou com o Desafio Paraná no dia 13 de fevereiro, nós estamos aí na 6ª semana de aplicação, e aqui é legal vocês verem como a plataforma ela funciona bem em qualquer dispositivo. Então, aqui ela funcionando nos nossos computadores, os verdinhos, né, os antigos, que a gente já tem um tempo, nos computadores novos, que a gente tem, que estão chegando aí nas escolas, a maioria das escolas já recebeu, bem como funciona nos celulares, tanto através do aplicativo, quando eles baixam, quanto pelo próprio navegador, né? E também todo e qualquer dispositivo que vai chegar. Então, agora em maio, por exemplo, a gente vai receber uma nova remessa de dispositivos móveis nas escolas, né? O Quizzes vai funcionar redondinho também lá.
Quando eu falo da conta super, né, essas são todas as funcionalidades que um professor tem com essa conta. Essa conta é através do nosso @escola. Então, não adianta eu querer, eu tenho uma conta particular do Gmail e vou utilizar essa porque eu já utilizava o Quizzes, como eu utilizava o Kahoot em sala de aula. Aí você não vai ter essa conta através da Secretaria de Educação, a não ser que você pague por ela. Então, nós oferecemos a todos os profissionais da rede a conta super através do seu @escola. Por quê? Tanto aluno quanto professores devem utilizar o @escola, porque é uma forma de a gente garantir que ele faz parte do que nós chamamos de nosso distrito. Aí nós sabemos que esses alunos e esses profissionais são da Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná, né? E aí eles estão inseridos no nosso distrito, computando e podendo acessar todo o material que nós temos ali, tá? Então, eu posso transpor slides e editá-los, eu posso criar meus próprios slides, eu posso fazer atividades de forma síncrona, ao vivo, ali, de forma interativa em sala de aula, ou mandar como atividade para casa. Eu posso realizar avaliações, por exemplo, não quero mais fazer avaliação no papel, eu quero fazer uma avaliação, uma atividade avaliativa no quiz, porque automaticamente sai corrigido, não preciso ficar lá corrigindo mais. Então, também para isso. Ela é integrada com o Google Classroom, então automaticamente as turmas e os alunos de vocês são inseridos, né, a partir do momento que a gente entra com a nossa escola, faz nosso primeiro acesso. A primeira coisa que a gente faz é integrar as nossas turmas, né, puxar do Google Classroom as nossas turmas para o Quizzes, para que a gente tenha todos os nossos alunos lá. Puxa certinho todas as turmas que eu tenho, né, com os alunos já ali dentro. E eu consegui emitir relatório em tempo real. Isso, assim, para nós é a maior diferença. Por quê? Porque a gente consegue ter um retorno, né, um feedback daquela aprendizagem, se ela aconteceu ou não, a partir desse relatório. Então, por exemplo, fiz lá a minha atividade, fiz a minha aula, mandei a atividade, e depois do prazo que eu dei lá para realizar, de 72 horas, eu recebo o meu relatório. Ali eu consigo mensurar os resultados que eu tive acerca daquele objetivo de aprendizagem. Então, eu vejo, nossa, 75% da turma acertou as atividades, quer dizer, houve aprendizado na maior parte da turma, tem que ver quem foram os 25% que estão com dificuldade. De repente, eu vou pegar a própria atividade para começar a minha próxima aula, né? Para dar uma retomada, mostrar por que aquela é a certa e as outras são as erradas. Ou então, vou pegar um material próprio meu e vou dar uma retomada nisso. Então, é uma forma muito rica de nos mostrar se a aprendizagem está acontecendo ou não ali naquela turma, né? Às vezes a gente faz um belíssimo trabalho como professor em sala, mas não consegue atingir o nosso objetivo, que é o aprendizado dos nossos alunos. E ali eu tenho um retorno bem rápido. Os objetivos desse projeto, como eu falei lá no começo, né, quando o Rony intencionou que esse projeto fosse desenvolvido, era potencializar a aprendizagem dos nossos alunos no período pós-pandêmico e, ao mesmo tempo, possibilitar aos nossos estudantes um maior tempo em contato com os objetivos de aprendizagem, né, para que houvesse essa retomada, essa recomposição, esse tempo maior do aluno em estudo. O que a gente quer fazer muito, né? Colocar os nossos alunos em pé de igualdade com alunos de escola particular. A gente sabe, né, que hoje, principalmente no ensino médio, muitos alunos já fazem num período o regular, vão para o cursinho, né, aumentam seu tempo de estudo. Então, possibilitar isso, possibilitar uma plataforma gamificada, já estar um pouquinho mais perto da realidade desses alunos de escola particular, né? Acho que a gente tem que ter muito orgulho, porque é a primeira rede pública do Brasil a trazer uma plataforma desse nível, né, para os nossos alunos, possibilitando que eles tenham acesso a complementar o que é visto em sala. Eu gosto sempre de deixar claro, a plataforma não substitui o trabalho do professor, porque se não tem o trabalho bem desenvolvido pelo professor antes, o aluno não consegue resolver a atividade, né? Ele simplesmente tem que somar a complementar esse trabalho executado em sala de aula.
algumas informações que são bem importantes. Quando a gente fala de avaliação, né, no estado do Paraná, dentro da proposta educacional do estado, a gente fala de avaliação formativa e processual. O que isso significa? Que a nossa avaliação ela tem que ser constante, né, ser constantemente verificada. Ela serve para nós mensurarmos né, os nossos resultados e, a partir dessa mensuração, agir de forma correta. Então, essa agilidade que a plataforma nos dá, nos trazendo resultados significativos, muito, né, na sequência, terminei a aula, atribuir atividade e tem um resultado, é de uma riqueza sem fim. Né? Vou dar um exemplo meu aqui. Eu era professora de língua portuguesa, eu fazia lá minha avaliação, corrigia, eu tinha uma nota de cada aluno, mas eu não tinha o resultado planilhado, eu não tinha como mensurar isso de uma forma tabulada de qual eram os objetivos de aprendizagem que eu tinha conseguido maior êxito ou não. Até porque muitas vezes eu utilizava uma mesma ferramenta avaliativa para mais um objetivo de aprendizagem, porque eu tinha vários a cumprir, né? Muito dinâmico o nosso processo, vários objetivos a cumprir num único mês, né? E ficava muito complexo de eu enxergar onde é que estava o problema. Acho que foi no dia 15. A gente consegue realmente seguir o que os nossos documentos falam acerca da avaliação. Com o André. Isso tudo graças aos relatórios que são emitidos, né? Que trazem para a gente esse retorno. Por que a gente tem esse prazo de 72 horas? Por vários motivos, né? O principal deles justamente é para dar essa agilidade para o docente, para ele ter esse retorno e poder fazer a retomada em sala de aula na sequência de que aquele objetivo da aprendizagem é trabalhado. Se eu deixar lá um mês aberto, eu vou ter o resultado um mês depois, eu já estou lá no 5º, 6º, 7º objetivo de aprendizagem, já passou aquele momento de retomada, eu perdi um tempo precioso para fazer aquilo, né? Segundo motivo, porque o aluno, se ele não tiver pré-estabelecido tempos finais, a gente já foi aluno e sabe como é. A gente vai deixar lá para o fim do trimestre, vai ter um acúmulo exaustivo de questões e eu não vou dar conta de fazer aquilo, né? Aí eu vou fazer de qualquer jeito só para cumprir tabela e eu não tenho o objetivo que a gente tem principal. Como ele está integrado ao Classroom, também ficaria uma bagunça a vida do aluno, né? Porque ele teria muitas atividades atribuídas de vários componentes, ele não saberia nem que ordem ele está. Nesse processo de abrir e fechar, ele vai ficando para aquelas que ele ainda tem disponíveis para serem realizadas. A única ação do professor, então, é a atribuição, porque recebe-se as atividades prontas, né? Atribui, faz o acompanhamento do relatório e toma ação na sequência, que é compatível a cada turma, né? Isso não tem como ser feito de forma diferente, tem que ser feito pelo professor, porque cada turma vai resultar uma coisa, cada escola, né? Então, cada realidade é única. E nós aqui ficamos responsáveis por desde planejar, pegar a aula da RCO em cima dela, montar a questão, pensar aí, né, dentro das avaliações internas e externas, tudo que a gente tem que olhar para que chegue lá no aluno, né, para que ele realmente tenha todo o aparato que ele precisa para participar das avaliações internas e externas. Como serão as atividades? Então, para quem já tem outro componente, quem já trabalha com física, com matemática, por exemplo, sabe que é assim. Aula dada, 2 atividades, né? Um link que contém 2 atividades do quiz para ser atribuído. Para a robótica, vai ser um pouco diferente. Para cada aula, nós temos uma única atividade, tá? Então, uma atividade a ser atribuída por aula. Essas questões já estão prontas, vocês conheceram o Edgar aí, que faz parte do time de robótica, e aí ele, junto aí com o Orlando, que estão produzindo, né? Eles fazem parte aí do time do Marcelo, que é o time de robótica aqui da Secretaria. Ele está montando essas questões e essas questões chegam prontinhas a vocês lá no LRCO, que daqui a pouco o Rafael vai mostrar o passo a passo, tá? Vocês também vão poder fazer as questões que nós chamamos de abertas, é justamente naquele repositório que eu falei, né? Eu posso pedir vídeo, relatório, daqui a pouco a gente vai mostrar como é. As questões objetivas, elas têm correção automática, então vocês não precisam se preocupar em corrigir, vocês vão receber um relatório prontinho dos resultados dos alunos. E os estudantes devem ser incentivados, né, pelos seus docentes para realizar suas atividades fora de sala, ou seja, como tarefa de casa.
Nesse mês de março, a gente pediu para, como é um primeiro contato dos alunos, né? Então, os demais componentes estão trabalhando em sala, na escola, né? Mas a partir do mês de abril e para o segundo trimestre, quando a robótica começa a efetivamente entrar no projeto, as atividades vão ser feitas em casa. Ah, mas de vez em quando, Renata, eu quero fazer uma na sala usando o Educatron. Sem problema, gente, vocês podem fazer. É uma escolha e vocês têm autonomia para isso, né? Mas a intenção é que elas sejam feitas, pelo menos em sua maioria, em casa. Agora a Diva vai mostrar para vocês como que organizar essas questões. Bom dia. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo de cada uma das... Opa, ai, meu Deus, agora eu perdi. Espera aí, já acho aqui para vocês. É que eu tinha achado uma coisa e acabei precisando fazer outra aqui e acabei me perdendo. Mas assim, então, como a professora Renata comentou, nós podemos fazer as questões para os nossos alunos, a gente pode fazer de acordo com a aula que a gente trabalhou. Tá aparecendo aí, né, Renata? Está projetando? Não? Então, projete, por favor. Eu não coloquei aqui. Projetou? Tá. Então, assim, eu coloquei aí, fiz alguns exemplos, assim, bem simples, só para que vocês pudessem entender as formas que a gente pode criar. Então, eu fiz seis questões, uma de cada uma. Então, a primeira questão que eu fiz foi de... Eu já achei aqui, Renato. Bom, então a primeira questão que eu fiz aqui foi a de marcar alternativa. Então eu fiz aqui que o protoboard é uma placa de ensaio que serve para um protótipo, tá? E coloquei a imagem, a gente coloca a imagem daquele tema que a gente está trabalhando e faz as questões todas, né? E marca a alternativa correta. E quando a gente vai fazer a questão, a gente tem que lembrar também que marcar uma única alternativa correta, né, para ficar mais fácil para depois o professor avaliar. E também o tempo é uma coisa bastante importante, ele tem que colocar os 15 minutos que a gente tem usando hoje em dia. Eu vou tentar projetar aqui eu mesma, Renato, só um pouquinho, que eu achei aqui. Não foi. Sei lá que estou fazendo errado. Compartilhar. Compartilhou? Tá. Compartilhei aqui para você poder ter. Tá. É melhor nesse formato mesmo. Esse formato é o formato de visualização. Então, aqui a gente vê daí as questões corretas, uma correta, né, as outras questões erradas. Então, ela tem um tempo de 15 minutos e ela é de múltipla escolha. Então, essa é uma das formas que a gente tem. A segunda forma, eu coloquei um exemplo aqui de combinar. Então, uma forma de combinar é bom quando você vai trabalhar com os alunos para mostrar os equipamentos, para que eles servem. Aí a gente coloca, combine a imagem com o seu nome ou com a sua utilidade. Aqui, no caso, eu coloquei para montar um circuito, a gente tem que identificar alguns elementos, e aí combina a imagem ao seu nome. Então, tem a bateria, o circuito, o LED, o jumper. Então, o aluno vai combinando, é como se fosse um jogo da memória, ele vai levando a imagem até a palavra, ou a palavra até a imagem também. E da mesma forma que o outro, a gente tem que fazer um feedback. Então, o feedback a gente faz depois que a gente monta a questão, a gente coloca lá uma informação, uma sugestão, para que ele possa chegar naquela resposta correta, mas nunca a resposta mesmo, só uma sugestão. Dá para colocar vídeo também, por exemplo, na robótica, você pode colocar um vídeo do YouTube de como monta aquele equipamento, como funciona, porque tem bastante videozinhos interessantes de robótica no YouTube. Daí o próximo seria reordenar.
Então, reordenar é como se colocar numa ordem que pode ser crescente, numa ordem que pode ser decrescente. Então, nesse caso ali, eu coloquei um circuito, né? E dei a sugestão que para montar o circuito, a gente tem que colocar ele numa certa ordem para o seu funcionamento. Então, ordene os elementos para montar o circuito. Então, primeiro, o que tem que ter? Tem que ter uma fonte de energia. Depois, tem que ter os fios, né, para fazer a ligação. Para ligar o quê? Ligar uma lâmpada. Essa lâmpada tem que ir ligada no quê? No soquete. Tem que ter também uma chave, que é para fazer o liga e desliga. Então, a gente faz, assim, uma avaliaçãozinha do circuito que a gente montou na sala de aula. A gente utiliza esse ordenar. Fica bem interessante fazer nesse formato. Dá para fazer decrescente e crescente também. Aí o próximo, que é o 4, é preencher espaços em brancos. Então, é como se fosse um complete. Aí você vai, escreve a frase. Se você puder subir, Renato, por favor. Aí, né, aqui tem uma associação, né? Associação de resistores em série, estou ligado numa sequência, Para resolver a associação em série, os resistores têm que ser somados ou adicionados. Então, esse do espaço em brancos, você tem que escrever a palavra corretamente como você quer. Então, eu coloquei somados, certo? Mas o aluno poderia escrever adicionados. Então, eu tenho que colocar todas as palavras possíveis que eu acho que o aluno vai completar. Porque senão, às vezes, ele coloca a palavra certa, porém não da forma que eu escrevi, e daí aparece como errado para o aluno. Então, aí tem que colocar tudo. Se for número, tem que colocar o número 2, por exemplo, e escrever 2, e também o número 2. Todas as possibilidades que ele possa aceitar. E aí o próximo que nós temos, que é o 5, né? O 5, nós temos o arraste-solte. O arraste-solte ele é parecido com um complete. Então, olha, para fazer a ligação do Arduino para o protoboard, eu usarei quantos condutores, né? Que serão direcionados para funcionando assim. Então, você vai levando as palavrinhas que vão completar ali. Então, seria mais ou menos como o combine, porém ele vai completando a frase que a gente escreve. E tem uma imagem sempre ali, né? E o outro é caixa suspensa. A caixa suspensa é parecido com o arraste-solte, porém a caixa suspensa, você coloca várias palavras aqui, e a palavra que você já usou, por exemplo, se você usou aqui a corrente elétrica, ela não vai aparecer mais, ela vai aparecer só o regular ou desativar. Então, é bom colocar muitas palavras aqui certas e erradas para que o aluno possa acertar ali corretamente. Bom, então, esses são os que mais nós utilizamos aqui para fazer as atividades. Agora, apareceram os novos, que é marcação, ponto de acesso e gráficos. Então, esses são 3 novos que apareceram agora, mas que a gente não faz muito uso deles ainda. Mas esses quizzes que vocês podem criar aí para utilizar, fica bom, tipo, você deu uma aula ali, você não quer fazer uma avaliação total de todo o conteúdo, só de cada aula, né? Cada aula você faz um quiz, como ao invés de ficar usando papel para fazer relatório, para ficar descrevendo o que fez, ele resolve o quiz e vai ajudar bastante. Acho que é isso, Renato. Obrigada, Diva. Eu vou mostrar para vocês agora uma questão de robótica, tá? Para vocês terem uma noção de como vai ser o trabalho da robótica, então, como eu falei, né? É uma questão só por... Então, aqui na visão do professor, né? Foi utilizada, como a Diva explicou, dentre as opções que a gente tem a caixa suspensa. O aluno, então, tem os espaços em que ele tem que encaixar. O professor tem a visão do correto. Então, na letra A, né, aqui, a letra B, a proximidade, e letra C, obstáculo. Mas o aluno tinha 6 opções de palavras para encaixe, ele vai ter que selecionar as 3 corretas para colocar lá. E aí tem o feedback, que é a explicação da resposta, como a Diva falou para vocês. Ela não conta o resultado, ela dá um indicativo, né? Qual que é a visão do aluno, né? O aluno tem essa visão aqui, ele entra, depois a atividade é atribuída pelo professor, só consegue acessar quando a atividade é atribuída,
E aí ele tem o tempo, né? E ele vai ter, é uma caixa suspensa, ele vai ter que ver qual é a palavra compatível aqui, né? Então, uso o quê? Né, os sensores. E aí ele vai encaixando, tá? O sensor de localização, né? Ele vai um determinado obstáculo. E daí ele envia. Ao enviar, ó, eu ganhei uma vida extra porque eu errei. Errei uma delas. É o sensor do quê? Eu tinha colocado de proximidade. Então, é o de localização. Onde errei. Acho que eu coloquei 2 vezes localização, não prestei atenção. Né? E aí eu recebo feedback que para a gente, como professor, tem uma visão, para ele tem outra. Tá? Para que o aprendizado aconteça, né, a gente deixa o feedback. Automaticamente já me coloca num ranking ali, né? Eu fiquei em 6º lugar, porque das 3 eu errei uma. Essas são, né, esses modelos aí que a Diva mostrou e tudo mais, é o que a gente chama das questões objetivas. Aí eu só vou mostrar rapidinho para vocês quais são as outras questões que a gente tem relacionadas às questões abertas. Eu falei para vocês que fica legal quando vocês tiverem intenção, aí não é obrigatório, é uma escolha do professor, ele está fazendo uma sugestão para vocês, né? Então, aqui, quando eu entro né, faço lá o meu primeiro acesso, @ escola, estou na conta do educadora, estou dentro do distrito, né, da Secretaria de Educação, aí eu vou lá, por exemplo, criar, né? Vou criar um quizzes, e nesse quizzes, essas questões verdinhas são as que a Diva explicou para vocês, e aí, essas aqui, em lilás, são as abertas. Então, eu posso, por exemplo, pedir uma resposta em vídeo. Eu faço a pergunta aqui para o aluno que eu quero que ele entregue e eles vão registrar a resposta de vídeo deles aqui, através do link, né, que eles vão gerar. E eu mesma determino. Eu quero que esse vídeo tenha até 30 segundos, até 1 minuto. Aí eu faço tudo, salvo, atribuo, o meu aluno responde e eu tenho um repositório dos vídeos das equipes ou individuais, sem eu precisar ficar, né, encaminhando outro formato para que eles me enviem atividade. A mesma coisa eu posso fazer com questão aberta, que é onde vocês podem fazer os relatórios, resposta em áudio, quando vocês fazem uma pergunta e eles respondem, eu também determino quantos segundos eu quero que tenha essa resposta, ou desenhar. Eu posso, por exemplo, colocar uma peça do robô como fundo e pedir para que eles façam os desenhos indicadores ali, tá? Então, essas são as questões abertas que vocês podem fazer uso delas também. Agora eu vou passar para o Rafa, para ele falar para vocês sobre os processos de atribuição, emissão de relatórios, como que vocês vão ter essa visão. Olá, gente, tudo bem? Então é o seguinte, vamos começar do início, tá? Exatamente assim, qual que é a primeira ação, né, para que um professor que nunca fez uma atribuição, que nunca utilizou o quizzes com a sua conta super, precisa fazer, tá? Então, assim, esse passo a passo a gente foi refinando, né, ao longo aí desse ano, e aí a gente percebeu o seguinte: o ideal é que a primeira coisa que o professor faça seja efetivamente o seu login no quiz, tá? Não vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então tá lá, vou vir aqui no quizzes, vou sair, vai fazer bem passo a passo mesmo. Então o ideal é que o primeiro acesso do professor entre lá em quizzes.com, tá? Ele, por algum motivo, ele carrega em inglês e depois dá um segundo para português. Oi? Aí depois clica aqui em Conecte, né? E aí, continuar com o Google, tá? Seleciona a tua conta @escola e fez o primeiro login, tá? Se o primeiro login estiver correto, vai aparecer aqui Secretaria de Educação, ver meu distrito, etc. Esses gerenciamentos não aparecem para vocês porque isso são para conta administrativa, tá?
Então, olhou aqui, não tem isso aqui, tá com um selinho amarelo, conta básica, entre em contato com o embaixador para que ele disponibilize para você uma conta sua, tá? Então, veja esse passo aqui, importante, porque se tiver com conta básica, várias ações você não vai conseguir fazer dentro do quiz, tá? Bom, qual seria o próximo passo? Então, fiz o acesso, secretaria, ok. Vou importar minhas turmas, tá? Então, faz a importação das turmas já antes de atribuir, antes de qualquer coisa, já deixa tudo preparadinho. Clica lá em sala de aula, né? Então, clicou em turmas ali do lado, sala de aula. Seleciona todas as turmas. Pode desmarcar esse é necessário e-mail de pai e mãe. Dá um próximo aqui. E aí, ele vai fazer a importação da tua turma. Em algumas vezes ele pede para você conectar o Google Classroom nessa etapa. É só fazer a conexão, tá tudo certinho. E aí ele dá a mensagem que 4 turmas são importados, que eu tenho 4 turmas, você vai ser o número que você tiver. Algumas vezes ele escreve assim, um e-mail será enviado. Esse e-mail nunca chega, nem esperem esse e-mail. É questão de menos de um minuto as turmas aparecem aqui, tá? Se você repetir esse processo, o que vai acontecer? Ele vai atualizar os seus alunos. Então, digamos, teve mudança de turma, né? Dois turmas e tal. Você pode repetir esse processo aqui, ele vai atualizar todas as suas turmas, ou você pode atualizar turma por turma aqui, né? Então, tem um aluno que veio novo de outra escola, não está recebendo a minha atividade, atualiza, né? Vê se o aluno já foi transferido no Classroom, atualiza, e aí você vai conseguir efetivamente passar essa atividade para ele, tá? Bom, fiz isso aqui, ótimo, preciso fazer uma vez só, depois disso já vai estar tudo certinho, minhas turmas já estarão lá, tá? Como que a gente vai fazer o acesso em si? O acesso, né, a atribuição, ela é feita através do próprio RCO. Né? Então, você entrou lá, deu a sua aula, chega um determinado momento, você vai fazer a chamada, né? Então, vocês sabem disso aí, vamos fazer tranquilamente. Então, entrou no RCO, frequência, seleciona a data, né? Faz a sua chamada, e aí você vai clicar ali em salvar e ir para planejamento conteúdo, tá? Na aba via planejamento, você vai selecionar a aula que você trabalhou naquele dia. Então, por exemplo, 1001, nivelamento, conceito de história, tá? Selecionou, vão aparecer vários conteúdos aqui para você. O que importa para a gente são esses conteúdos verdinhos aqui, que são as atividades do Desafio Paraná, tá? Por que tem duas? Porque se você, né, digamos que você começou a aula 1001, foi lá, iniciou a aula em sala de aula, deu 50 minutos, você terminou a aula 1001, você conseguiu fazer esse conteúdo inteiro em uma aula. Você vai atribuir a atividade do Desafio Paraná. Então, já atribuí esse primeiro link aqui. Ah, não, começou a aula 1001, deu 50 minutos, você não conseguiu terminar. Então, o que você vai fazer? Você vai atribuir a atividade substitutiva, tá? Então, 50 minutinhos, não consegui terminar a aula do RCO, atribua a substitutiva. No outro dia, quando você terminar efetivamente a aula em sala de aula, aí sim você compartilha do Desafio Paraná, tá? Sempre a questão do Desafio Paraná é quando o conteúdo da aula na RCO tiver terminado, tá? Quando a aula tiver terminado. Clicou aqui no link, o que vai acontecer? Você vai ser levado para o Quizzes, tá? E lá vai abrir exatamente essa página aqui para você, que é a página de atribuição. Então, se clicou, vai aparecer. Aqui vai estar, né, o nome da atividade, etc. E tal, os botões de atribuição. Nota o seguinte: algumas vezes esses botões eles estão laranja, tá? Ou algumas vezes aparece aqui um olho cortado assim, falando que você não tem acesso. Isso normalmente vai acontecer quando você não estiver logado, quando você estiver com um login, né, sem ter feito login no Quizzes. Olha no canto superior direito, vê se tem o botão entrar, entra que vai dar tudo certo, tá? Então, fica esperto com isso. Muitas vezes o erro é só entrar, olhar ali em cima, se tem que entrar ou não. Como é que a gente faz a atribuição do desafio? Você vai vir aqui, vai clicar atribuição de lista de temas, tá? Clicou essa atribuição, vai abrir essa página para você. Nota o seguinte, você não vai, a primeira vez, né? A primeira vez que você fizer, tem uma série de configurações aqui embaixo, tá? Depois vai ser só a parte lá de cima. Então, eu vou começar por essas configurações para depois mostrar como vai ser o seu dia a dia. Então, isso aqui você vai fazer só a primeira vez, daí ela fica salva.
tá? Então, aqui embaixo você vai ter número de tentativas, vai colocar 2, tá? Exibir resposta durante a atividade, somente validar. Mostrar a resposta após a atividade, desligado. Pode ativar o vida extra. Pode ativar o identificador. Temporizador de perguntas, você coloca test timer, tá? Exibir classificação, embaralhar a opção de resposta e aí tocar música ou e-mail se você acaba escolhendo aí, tá bom? Configurou isso aqui a primeira vez, vai ficar salvo. Não vai ter mais, não vai ter que fazer isso toda vez. Aí, então, fui lá, cliquei no RCO, abriu aquela página, cliquei em atribuir. Não é a minha primeira atribuição, então tudo aquilo lá está salvo. O que a gente vai fazer? A gente vai alterar o prazo. Então, iremos alterar para 72 horas. Nota que hoje é dia 21, mas aqui está marcado dia 22. Porque se eu não alterar o prazo, automaticamente o prazo fica 24 horas, tá? Isso é uma coisa legal de você saber. Se não alterou o prazo, vai ser 24 horas. Vamos colocar lá 72 horas, tá? E aí vou atribuir uma aula. Então, seleciono aqui. Você viu que já as turmas estão aqui, né? Clico aqui em selecionar. Próximo. Editar avaliação. Coloco editar manualmente em um ponto, né? Então aqui não preciso preencher nada aqui, ele já vai automático. E clico em salvar, tá? E agora, né? Isso aqui é novo, né? A gente vai ter professor auxiliar, mas logo vocês vão ter um pouquinho mais sobre isso. Dá ok, entendi. E aí, clica em atribuir, tá? Clicou em atribuir, vai aparecer essa página do relatório. Como é que eu sei que deu certo? Porque está escrito aqui, ó. Este teste foi atribuído. Se não tiver escrito isso aqui, é porque deu algum problema. E aí não vai aparecer no Google Classroom e não vai aparecer para o aluno. Nota, vamos conversar um pouco aqui agora, tá? Essa atividade pode ser acessada pelo aluno tanto pelo Google Classroom quanto pelo próprio Quizzes. Tá vendo aqui do lado direito? Para o Quizzes vai aparecer para ele a atividade e vai aparecer um sininho vermelho. A gente percebe que quando o aluno não usa o Google Classroom, dá menos problema. Então, você pode sugerir que seu aluno tenha o acesso ao Quizzes no celular, seja instalando o aplicativo, seja acessando via navegador quizzes.com, fazer o login com a escola dele, isso é extremamente importante, tá? Que ele esteja logado no Quizzes com a escola dele, e lá vai aparecer em atividade recente todas as atividades que forem atribuídas a ele. Então, o aluno nem precisa, na verdade, utilizar o Google Classroom. A gente acaba utilizando o Google Classroom para fazer a atribuição, tá? Então, isso é uma coisa legal de você saber, beleza? Eu vou refazer a atribuição aqui, mas eu vou errar, só para mostrar para vocês como que acontece quando a gente tem uma falha nesse processo de atribuição, como que a gente pode reconhecer essa falha, tá? Então, vamos pegar aqui, pegar a mesma atividade, né? Então, aqui, tá? Vou lá em atribuir lição de casa, tá ok? Altero o prazo, coloquei lá. E aí, não seleciono turma. Correria do dia a dia, às vezes acontece, né? Eu fiquei sem câmera, desabilitou meu câmera. Estão me vendo, né? Então, tá lá. Você acaba indo lá e esqueceu de selecionar a turma e clica em atribuir. Ele não vai te dar mensagem de erro. Ele não vai. Simplesmente por quê? Porque tem gente que não usa o Classroom. E aí, essa página aqui vai aparecer para você. E vai aparecer um código, né? Então, às vezes, fala assim, o aluno está pedindo um código da atividade. Eu sei que deu errado, por quê? Porque não apareceu o que foi atribuído no Classroom. Se eu for lá em relatórios, né, a gente recebe muito isso. O professor falou que atribuiu, mas não está aparecendo para os alunos. Aí, na hora que a gente vai lá em relatório, a gente vê, ó, a diferença das duas. Aqui tem a turma, né? E aqui não tem. E aparece esse código aqui do lado. Então, a gente já sabe que o professor não selecionou a turma. Precisa refazer todo o processo? Não. Basta clicar aqui em editar a atribuição, clica no Classroom, seleciona a turma lá, da próxima, altera a nota para um ponto e salva. Pronto, tá? Você resolveu o problema. Você vai ver que vai aparecer aquela página dizendo que foi atribuído no Classroom, tá? Então, esses detalhes assim vão facilitando o processo para você. Olha lá, agora tá certinho, né? Então, às vezes, você tá lá em sala de aula, o aluno fala, não deu certo, não consegui. Então, isso é legal para você saber.
tá? Falando um pouco do modo papel, até tem vou mostrar para vocês um videozinho, porque é legal você saber como que acontece em sala de aula, né? O modo papel, ele é bem legal de utilizar, tá? Então aqui tem um exemplozinho de um professor utilizando, né? Então se você observar, ó, os alunos estão com o papel aberto aqui, né? Então, em vez de utilizar o celular, eles usam esses cartões, você precisa imprimir apenas uma vez eles, né? Você viu que aí está emplastificado, etc e tal, né? Então, porque dá para usar para várias turmas. E o professor, com o celular, vai escaneando a resposta dos alunos, tá? Então, isso aqui é bem legal de usar, principalmente nas escolas onde falta acesso, às vezes, usar isso aqui dá uma... Dos alunos fica bem legal, porque a experiência é muito semelhante à de utilizar um celular, tá? E aí, eu vou dar uma dica para vocês aqui de como atribuir o modo papel. Então, você vai iniciar papel, tá? Clicou aqui. Ele vai te perguntar, você imprimiu os keycards? Sim. Você tem o aplicativo do seu celular? Tem que ter, não tem jeito. E aí, a dica que eu dou para vocês é atribuir a turma. Porque se eu atribuo a turma, olha só o que ele faz para mim. Ele já me fala qual número do cartão vai para cada aluno. Tá vendo? E aí eu tenho lá que a Carla Bandeira vai pegar o cartão dele, né? Cada cartão tem um númerozinho nele. E isso vai ajudar para você, né, a atribuir diretamente para esse aluno. E ele vai registrar que foi esse aluno que fez a atividade. E todo esse registro é contado bonitinho, tá aí bem legal, tá? Então, é isso aí. Com relação aos relatórios, vocês terão acesso a eles. O relatório do Quizzes, ele é um pouco diferente do relatório de notas propriamente dito. Por quê? Porque o relatório do Quizzes, ele é um relatório que ele está mais associado à aprendizagem, né? Então, ele leva em conta, por exemplo, se o aluno respondeu mais rápido, mais devagar, o que faz todo sentido, porque um aluno que aprendeu bem a matéria, ele vai responder tudo de primeira, vai conseguir fazer tudo muito rápido. O aluno que aprendeu, mas não aprendeu tão bem, talvez ele demore um pouquinho mais. Um aluno que aprendeu menos ainda vai precisar da vida extra. Então, o relatório ele vai mostrando tudo isso para mim, né? Então, você pode ver. A gente tem aqui a porcentagem de acertos, os pontos, né? Que tinham 8 questões, ele acertou as 8. E aqui a gente tem uma pontuação, tá? Essa pontuação é que vai variar com essa aprendizagem do aluno. Tá? Ele vai mostrando bem bonitinho. Todo relatório permite que eu faça uma avaliação. Então, eu posso clicar aqui, né, nessa atividade de avaliar, em avaliação, e eu consigo pegar e ir alterando a pontuação conforme eu acho necessário. Então, eu vejo, né, a questão, vejo que o aluno respondeu, a pontuação automática e posso mudar isso, tá? Eu sei que vocês vão usar também questões dissertativas. Então, para as questões dissertativas, eu até fiz um exemplo aqui, ó, a questão dissertativa, é interessante você ver como que faz isso, né? Então, a Carla aqui respondeu, clico aqui em avaliar, e aí, aqui eu vou ter, né, por exemplo, ó, escreva um algoritmo que permita a pessoa qualquer fazer um sanduíche utilizando presunto e queijo. Ela respondeu, 2 fatias de pão com uma fatia de presunto e uma de queijo entre os pães. Não falou para abrir o pão, não falou para pegar o presunto, então não ficou legal essa resposta. Aí eu posso alterar aqui, colocar aqui no 0,3, por exemplo, e fazer a avaliação da resposta dela, tá? E aí já altera até aqui na quantidade de pontos, tudo isso você consegue fazer, tá? Estou terminando, para não me prolongar muito mais. Temos também um último relatório que provavelmente vai ser útil para vocês, que é o relatório por turmas. Então, clico aqui em embaixadores, né? Clico aqui na turma, abro a turma, e aí eu tenho aqui o relatório por aluno. Aqui eu tenho consolidado do aluno, tá? Esse quizzes atribuídos, ele está errado. Na verdade, não é quizzes atribuídos, não. É o número de quizzes que o aluno fez, tá? E aí a taxa de conclusão, então, a Carla fez 2, fechou os dois, né? Está com 100% e tem uma precisão média de 68%. A Magali fez um só, terminou ele, efetivamente, a taxa de precisão é de 66%, tá? Gente, espero ter contribuído aí, mostrando para vocês todo esse processo, tá? A gente vai abrir para perguntas agora, Renato? Podemos abrir? A Ana ergueu a mão. Oi, Ana.
Olá, bom dia. Eu tenho uma dúvida, porque assim, tem como eu programar a atividade para mandar, igual a gente faz quando vai programar algum conteúdo no Classroom, para mandar determinado Tem, horário? tem sim. Quer ver? Deixa eu até mostrar para vocês. Mas pode sim, você pode pegar lá uma hora de atividade sua, por exemplo, e já fazer a programação das atividades. É ali na hora da atribuição, você vai notar que ele aparece. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para fazer o processo completo, né? Clico aqui, e aí atribuir tarefa de casa. Aqui, ó, tá vendo? Hora de início opcional, aqui em cima. Eu posso ativar isso aqui e selecionar. Ah, eu quero que essa aqui comece só dia 23, tá? Então a gente pode fazer dessa forma, tá bom? Ah, tá bom então, obrigada. Nada. Ah, oi, Adriana. Oi, Rafael. Então, os meus alunos, alguns eu atribuí já atividade, mas eles não fizeram. Daí, como eu faço para reatribuir a atividade, para reenviar de novo? Isso, ótima pergunta. Então, você nunca reatribua uma atividade, tá? Quando você faz uma reatribuição, você faz todo esse processo novamente, o que que vai acontecer? Vai contar duplicado lá no BI, tá? Então, vai contar como se você tivesse o dobro de questões, e aí você vai diminuir a sua porcentagem de aluno fazendo. Então, o que que você vai fazer? Você vai reabrir a atividade, tá? Para reabrir a atividade, acho que deu para entender a diferença, né? Reatribuir é fazer todo aquele processo de novo, e reabrir a atividade, você vai fazer assim, tá vendo? Você pegou, vai lá em relatórios, tá? Vai pegar uma atividade que está fechada e você clica aqui, ó, reabrir, tá? Então, eu clico esse aluno, aqui eu tive, né, uma essa atividade fechou alguma coisa, eu preciso reabrir essa atividade. Clico aqui em reabrir, ele vai perguntar, né, qual é o prazo que eu quero deixar aberto. Ah, eu quero deixar mais 72 horas aqui para os meus alunos fazerem, né? Aqui, no caso, eu coloquei até prazo. E aí, posso reabrir a atividade. Pessoal, não coloquem sem prazo, isso vai prejudicar o aluno, tá? Ele vai deixar fazer tudo de uma vez só, vai errar, vai ficar pior. E lembrar que o objetivo sempre é, né, fazer o aluno criar um hábito de estudos, tá? E aí, reabriu, pronto, está reaberto, o aluno pode fazer a, tá? Tranquilo, Adriana? Tranquilo, obrigada. Rafael, oi. E nesse reabrir aí, Rafael, que vai aparecer novamente no Classroom ou só vai aparecer de novo lá no início, de novo, ou ele vai aparecer para aqueles que não entendi Então, essa Maria, parte do reabrir? a experiência mostra pra gente, muitas vezes o professor reabre no Quizzes e no Classroom não reabre. Não é que não reabre. Na verdade, no Classroom, o aluno pode ir lá fazer a atividade, né, que você reabriu, só que ele vai ter que procurar a atividade lá e vai dar como atividade atrasada. Qual que é a dica que eu dou para vocês, gente? Que assim, isso está resolvendo muitos dos problemas. Pedir para o aluno acessar diretamente o Quizzes. Pede para o aluno acessar o Quizzes, fazer o login com a Escola, vai lá em atividade recente, a atividade reaparece para ele lá, né? Se ele clicar em ver tudo, vai ter 3 abas separando as atividades que ele não fez, das que ele fez. É bem organizadinho, é bem fácil do aluno ver e evita esse processo de ter que ir lá no Classroom, reabrir, né? Ou às vezes no Classroom aparece uma coisa no quiz está diferente. O quiz sempre é mais confiável nessa integração entre quizzes e Classroom. Então, relatório, se o aluno fez, nota, tudo isso acessem a partir do quizzes. Deixe o Classroom só para puxar os alunos mesmo, porque senão vocês teriam que criar cada turno, inserir cada aluno. Então, por isso que a gente optou por fazer essa integração do Classroom, tá? Mas aí a dica que eu dou, Marisete, é essa para você. Pede para o aluno acessar direto o quizzes, a atividade vai estar lá para ele, tá? Tá, então tentar acostumar eles a ir direto pelo Kiss. Tá, e E essas que vocês estão falando hoje, vai estar nas turmas só do ensino médio ou do fundamental também já vai estar essas questões? Porque eu abri o meu do ensino fundamental, não tem. Relacionadas à robótica, só nas turmas que fazem parte do projeto de robótica, que tem robótica dentro como um componente, tá? Tanto no fundamental quanto no médio. Isso tanto para integral, para regular, para o novo ensino médio aí, né? Principalmente já tem. E os demais componentes, eles estão todos
todas as turmas anos do Fundamental e do Médio, tá? Precisa fazer alguma atualização, porque eu abri agora o RCO, por exemplo, assim, eu tenho 9º ano numa escola integral robótica, né? Ele não está aparecendo para mim o link para mim fazer a atribuição. Tá. Robótica vai entrar a partir do 2º semestre, Marisete. Tá. Isso aqui é só uma prévia, não é que está entrando agora. Isso. A gente até já está colocando o link em algumas turmas, para que vocês vão pilotando e sentindo. Então, quando vocês derem a aula, vocês entrarem lá no LRCO e tiver o link, se vocês quiserem atribuir esse trimestre ainda, seria legal para vocês irem testando. E a partir do 2º trimestre vai estar fazendo parte das aulas de robótica, tá? Tá, no 2º trimestre, então, tá, obrigada. Isso. Vou aproveitar e responder a Ana Paula aqui. Se a gente vai disponibilizar. A gente já tem tutorial desde o começo do ano, então, quando foi o fluxo do planejamento, a gente já encaminhou o tutorial para todas as escolas, mas aqui no chat eu já coloquei, se vocês olharem, tem o nosso canal no YouTube, que lá tem todos os nossos vídeos tutoriais, tem o nosso site com todas as informações e tutoriais, tanto escritos como em vídeo, do Desafio Paraná. E ali também deixei o nosso e-mail de contato, que é o faledesafioParaná@gmail.com, que é quando vocês tiverem dúvidas e sugestões acerca do Desafio Paraná, mandarem para a gente. Sobre robótica, daí não é esse canal, tá? Aqui a gente fala sobre o Desafio Paraná. Então, se as questões acerca de robótica no Desafio Paraná, podem mandar aqui. Mas, digamos, é uma dúvida pertinente a forma de trabalho em robótica, eu preciso de apoio pedagógico relacionado à robótica, daí é com o time do Marcelo Gasparim. Se o Edgar puder colocar um contato aqui, para que vocês possam conversar com ele, eu agradeço. Dilma, pode perguntar. Quando o aluno usa para responder o quiz lá direto no aplicativo do quiz, o Classroom também recebe o relatório ou não? Então, né, é quase uma loteria. Assim. De vez em quando recebe, de vez em quando não recebe, de vez em quando recebe depois de 2 dias. A gente percebeu que a integração, né? Por que a gente no começo do ano não falou que usar só o quizzes? Porque a gente imaginou que essa integração ia ser perfeita, mas ela não é, tá? Então, por isso que eu afirmo aqui, né? Começa a utilizar só o quizzes até para ver os relatórios. Se quiser ver o consolidado da turma, vai lá em turmas, relatório por alunos, porque efetivamente não está legal essa integração com o Classroom, principalmente nessa questão de notas, tá? Você vai ver que tem atividade que dá certinho, tem turma que dá certinho, tem turma que não dá, e a gente não consegue identificar o porquê que não está acontecendo isso, tá? Como o Quizzes já entrega essas informações de maneira bem bonitinha para a gente, não é prioridade para a gente agora tentar resolver essa integração, já que tem uma solução pronta que pode ser utilizada pelo professor, tá? Tá certo, obrigado. Guilherme? Bom dia, né? Esse Quizzes é só para o itinerário formativo que está no ensino médio ou também vai ter que ser atribuído para aquele curso que é no contraturno do aluno, que eles têm o projeto de robótica? Edgar, você pode responder? Se o Edgar está aqui ainda. Oi, desculpa, eu acabei me distraindo porque eu não entendi a pergunta. Pode perguntar, por favor. Esse quiz a gente vai ter que atribuir somente para o aluno do ensino médio que está dentro do itinerário formativo ou também é para ser atribuído naquele curso de robótica que o aluno faz no contraturno dele? Agora a gente está iniciando só com o itinerário formativo. Ele provavelmente vai para o contraturno também, mas ainda não é uma certeza. Obrigado. Ana Beatriz? Eu tenho outra dúvida. É que eu entrei no LRCO e eu vi que foram atribuídas essa atividade de desafio para todas as aulas. Aí a gente vai ter que atribuir desde o início do ano ou a gente continua a partir do que a gente vai trabalhar agora? Por exemplo, eu tenho... Robótica, Ana Beatriz? Isso. Pode começar a partir de agora, tá? Não faz mal, não. Se você, digamos que você queira resgatar alguma coisa que você já trabalhou, você pode mandar, não tem problema algum. Aí fica sob a tua escolha. Digamos que você fez lá, eu acho que isso aqui seria legal verificar se teve aprendizagem.
que você quiser atribuir para eles, não tem problema algum. Fica aí a teu critério. A partir do segundo trimestre, aí vocês vão ter que seguir a ordem, desde a primeira semana. Mas agora cada um de vocês tem autonomia para definir, tá? Ah, tá bom então, obrigada. Gente, como vocês ficaram aí com o nosso canal, né, com nossos contatos, qualquer coisa chama a gente está aqui na secretaria para ajudar vocês. Então, tudo que for dúvida referente ao Desafio Paraná, seja relacionado à robótica ou qualquer outro componente, por favor, nos procurem, tá? Eu sempre falo, nós estamos na secretaria, mas nós viemos das escolas, a gente sabe muito bem que vocês precisam de apoio aí na ponta para fazer os projetos acontecerem. Então, qualquer dúvida, sugestão, só mandar ali para a gente no nosso e-mail. O nosso ramal aqui é o 5817 na secretaria, então caso também vocês precisem tirar uma dúvida, podem ligar aqui para a gente, tá? Fiquem bem à vontade. Pode falar, Dinará. Minha dúvida é a seguinte, esse quiz não é para robótica, né? Esse quiz é só para o médio ou é para robótica do fundamental, que são os 9º anos e 8º anos? Eu entrei 10 minutos mais tarde, então eu não sei se de repente vocês já falaram isso, porque ficou confuso. Por enquanto, como o Edgar falou, em robótica só no novo ensino médio como itinerário. Mas na sequência já vai entrar também nas outras turmas. Tá, mas hoje nós estamos falando do quiz para ensino médio. Novo ensino médio robótica. E o Fundamental 2 não. Fundamental 2 são outros componentes, em robótica ainda não. Tá. E esse segundo semestre, então, não entra, no caso, por exemplo, você está falando do Desafio Paraná. A prova do Desafio Paraná no segundo semestre já vem com essa teoria ou a gente começa a iniciar com o pessoal com essa teoria no segundo semestre? Porque o Desafio Paraná já começou, né? O desafio começou nos componentes da base comum no dia 13 de fevereiro. Perfeito. Aí, em robótica, vai começar a funcionar a partir do segundo trimestre em todas as aulas. Mas nesse trimestre agora, o time de robótica já colocou algumas questões para vocês irem testando, pilotando, fazendo ajustes, dando sugestões. Ok, obrigada. Nada. Gente, obrigada. A gente já extrapolou aí 10 minutinhos da nossa reunião. Então, como eu disse anteriormente, dúvidas nos procurem, tá bom? Obrigada pela participação e bem-vindos aí ao Desafio Paraná. A gente conta com vocês e podem contar conosco também, tá joia? Uma excelente terça e restante de semana aí para vocês. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.